Retenção 2%, quem retém rei. Só observe o sentimento. Retenção 2%, quem retém é Deus. Agora potencialize o movimento. Tá de hack, eu sei dá pra ver. Se tiver drenado, se prepare pra sofrer. Maravilha te espero depois daquela porta. Se for estreita tem vitória, se for larga tem derrota. Caminho difícil se entregando ao desconforto. Hoje de marola no asfalto, amanhã no heliporto. Em retenção, paz e sabedoria é o que você encontrar. Se tu for malandro, tu vai se ligar. E aí, fala senhores, salve NoFapers, um salve aos 2% espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo, um salve a você que mais uma vez está aqui nesse canal. Inclusive, se você estiver assistindo exatamente hoje que eu vou subir esse episódio, é uma sexta-feira, então sextou, mas muito mais do que isso. Nós vamos sextar utilizando a nossa energia vital, nossa energia sexual, a força e o motor propulsor que faz com que nós tenhamos muita energia, muita força física. Inclusive, olha o tamanho desse bíceps aqui, ó. Fui medir ele, 42 de braço, comendo só carne, sem nenhuma fonte de carboidrato. Mas, senhores, deixa um salve aí embaixo então. Inclusive, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Deixa o seu like para ajudar a gente aqui a saber que o conteúdo está sendo muito bem propagado e que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Clique no seu hypar aí também e comente qualquer coisa aqui nos comentários. Comente os dias que você está, a experiência sua, coloque sua pergunta. Afinal de contas, hoje o nosso episódio de número 217, eu acho que é isso mesmo, 217, nós vamos estar reagindo aos comentários dos 98%. Muita gente já me pediu isso, falou, pô Crispim, já viu lá nas suas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Kawaii, no Facebook, a galera comentando nos seus vídeos. Eu falei, cara, às vezes eu vejo um comentário ali, outro lá, mas eu não fico lendo os comentários. Então a galera pediu, faça um react reagindo aos comentários do 98%, porque, cara, eles estão vindo babando lá ele em cima, justamente tentando confrontar o que a vida 2% tem nos ensinado. Então, senhores, fiz um sacrifício, reuni a maioria dos comentários, obviamente que não são todos, porque eu gosto bastante daquela frase de que os idiotas vão dominar o mundo, mas não pela capacidade intelectual, mas sim porque eles são muitos. E os 98% eles se encaixam nisso, por quê? Porque são marionetes do sistema, são robozinhos da Matrix e fica sempre parecendo o NPC repetindo a mesma coisa, cara. Ah, quem guarda leite é vaca, aí não sei o quê, o homem foi feito para gozar mesmo. Cara, aquela mesma conversa de sempre. Então eu reuni aí, acho que pelo menos uns 15 comentários nos meus vídeos e eu vou fazer um react aqui reagindo aos comentários deles. Inclusive a maioria que talvez eu nem lembro de cor aqui quais sejam, eu vou estar lendo aqui para vocês. E aí a gente vai reagindo, beleza? Então, senhores, ó, só para mostrar aqui para vocês que esses comentários, eles são todos verdadeiros, tá? Então, pera aí, deixa eu só colocar o meu microfone aqui de lado. Eu acho que tá dando para vocês ouvirem ainda, mas ó, só para que vocês vejam aqui, ó. E, gente, só tirei o print, ó, de todos os comentários da galera, ó lá, dos vídeos e tudo mais. Os mesmos comentários de sempre, os 98% NPCs do sistema. E aí eu simplesmente transliterei aqui para o meu Kindle para ficar mais fácil para ler, tá? Mas então tá tudo aqui e a gente vai começar esse react. Inclusive, se você ainda não nos segue nesses canais, Clube 2%. Clube 2% é lá no Instagram, onde é o nosso canal oficial de cortes. É os cortes para você compartilhar no seu Instagram, compartilhar no status do seu WhatsApp. É você propagar esse movimento chamado A Vida 2%. O meu Instagram se chama A Vida, aí você coloca 2%, meu Instagram. E aí vai ter esse Instagram de corte chamado Clube 2%. E Clube 2% você vai acessar tanto no Instagram, como no TikTok, como no Kawaii, como no Facebook, beleza? É o clube de cortes aí. Clube 2%, nos siga lá e acompanhe a nossa rotina, o nosso dia a dia. Afinal de contas, nós estamos agora compartilhando esse movimento em todas as plataformas sociais. Para a gente começar então, queria avisar vocês algo extremamente importante, tá? Logo de início aqui, porque eu sei que tem gente que
sai na metade do vídeo, principalmente se é um cara ainda que está começando a entender o movimento, a galera quer dopamina rápida, vocês vão ver que aqui não tem corte, não tem música de fundo, é o negócio na natureza mesmo, é o estilo de vida 2%, que é restaurar a nossa originalidade. E falando em restaurar a nossa originalidade, eu sei que tem pessoas que não conseguiram participar do grupo nosso de WhatsApp chamado A Caverna 2%. E eu não sei se vocês sabem, mas esse movimento aqui de A Vida 2%, retenção seminal, NoFap, ele surgiu em setembro, o famoso NoFap September. Provavelmente na época de escola aí você deve ter ouvido falar desse movimento. Passaram o mês de setembro inteiro sem assistir pornografia e sem se masturbar. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu criei um grupo no WhatsApp chamado Restaurando o Éden, que significa basicamente você restaurar o seu homem original, que era aquele lá do princípio de Gênesis, que estava em total contato com o Criador dentro de um jardim, usufruindo, porque Jardim do Éden significava lugar de delícias, então desfrutando da presença do Criador no estado original. E esse grupo de WhatsApp eu criei justamente para você que não teve condição de entrar na Caverna 2%. Então só para vocês entenderem, dia 12 agora, 12 de junho, nós vamos fechar o grupo e aí sim os seus dias vão começar a ser contados, tá? Então esse período aqui, ó, você tem praticamente uma semana aí, se você está assistindo esse vídeo hoje e está entrando dentro do grupo Restaurando o Éden, você vai ter uma semana gratuita ali com a gente, vai tendo um papo e tudo mais, e os seus dias vão começar a ser contabilizados somente no dia 12 de junho. E dali para frente, longos e gloriosos 90 dias dentro do grupo. Vai ter acesso ao networking com as pessoas lá dentro. Nós vamos ter um cronograma diário voltado para restaurar o homem original. Então o que é importante? Crispim, eu sou ateu. Crispim, eu não acredito que o homem foi criado à imagem e semelhança do Criador. Ele já nem entra, tá, no grupo. Não entra, porque senão você vai ser expulso de lá de dentro. Porque nós vamos trazer respaldos científicos de como era a mente do homem original e como se comportava e como restaurar esse homem original lá de Gênesis. E nós vamos utilizar também conceitos e base bíblica. Para quem não sabe, eu sou formado em teologia, mas eu vou trazer de uma visão totalmente diferente que vocês não imaginam. Gênesis 1, 26, 27, 28 e 29. Criado à imagem e semelhança do Criador. O que é isso? Como que restaura? Através de NoFap e retenção seminal. E criado para multiplicar sobre todas as coisas, governar sobre tudo, sobre todo ser que respira, sobre todo ser que rasteja, sobre toda a população. Eu vou ensinar você novamente a restaurar a sua vida, a restaurar a sua originalidade e trazer novamente a sua conexão com o Criador. Então tá aqui embaixo o link, ó. Você vai pagar R$30 e vai ficar 3 meses com a gente lá dentro. Cara, 10 conto por mês. Você tá de brincadeira? Para ficar 3 meses lá? E lembrando, você vai ter acesso também a uma reunião semanal lá no Google Meet, onde nós vamos conversar todo mundo por algumas horas ali, batendo papo, ensinando conceitos, até que no final desses 3 meses, a hora que for começar setembro, você já está com pelo menos 3 meses, obviamente, caso você não tenha recaído. Caso tenha recaído também, você já vai estar com uma expansão completamente diferente, beleza? Clica aqui embaixo então e faça parte. Dito isso, vamos lá. Primeiro comentário, diz assim 98%. Em relação a sexo com minha esposa, eu teria que me privar também? Essa pergunta que ela é muito comum porque quando o cara ele se depara com o nome retenção seminal, ele já imagina o óbvio, que é o que basicamente o conceito da ciência, o conceito deste mundo nos ensinou, que é o quê? Toda vez que eu for ter relação sexual com a minha parceira, eu tenho que ejacular. Então, quando fala que a pessoa pratica retenção seminal, ela já imagina que o cara não está transando. E não é isso. Retenção seminal é você não ejacular no momento da relação, ou se você está solteiro, você não assistir pornografia e nem se masturbar. Então, qual que é o conceito da retenção seminal? Qual que é o conceito? Você não assiste pornografia, você não se masturba e você não ejacula no momento da relação sexual. Se você é casado. Agora, se você é solteiro, obviamente você também não vai ejacular justamente porque não está se masturbando. Então, com a parceira, sim, você pode ter sexo. Dentro desse movimento, nós falamos que é o famoso Tantra, o sexo tântrico, que é onde você vai estar tendo sexo com a sua parceira. E deixa eu contar um detalhe para você, durando quantas horas você quiser. Sem precisar de Viagra, sem precisar de qualquer tipo de estímulo. Como que eu posso dizer, nootrópico, algum tipo de medicamento que você vai tomar, sem precisar de Tadala, você consegue ficar quantas horas você quiser. E eu falo horas mesmo, inclusive lá no nosso grupo Caverna 2%, tem vários praticantes que praticam o sexo tântrico, não derramam uma única gota. E comprovam, depois do cara transar ali no outro dia, cara, ele consegue ter energia para carregar um mundo nas costas. E sem contar que no mesmo dia, caso ele queira ter mais relações sexuais, ele também consegue, por quê? Porque ele não desperdiçou o fluido vital, ele não desperdiçou a semente, então ele tem energia
energia de sobra para fazer sexo quantas vezes ele quiser, sem perder a ereção e sem ficar cansado depois. Se inspiram? Que loucura é essa? Então esse aqui foi o primeiro comentário em relação ao sexo com a minha esposa. Como é que fica? Eu teria que me privar? Não, pelo contrário, você pode fazer sexo quantas vezes você quiser. A única questão é não derramar uma única gota de sêmen. Como que faz isso, Crispim? Não tem como, isso aí é para poucos. Não, isso aí simplesmente exige treino. Inclusive dentro da Caverna 2% a gente ensina como fazer isso. É simplesmente você controlar o seu músculo ali do assoalho pélvico, que é o responsável pela ejaculação. Então, por exemplo, quando você está urinando, quando você contrai o seu ânus ali, você segura a urina, é basicamente esse mesmo movimento que você vai ter que fazer, porém na hora do sexo. Porém, esse assoalho pélvico, se ele não for treinado, você não tem a força suficiente para segurar por alguns segundos contraindo o seu períneo. Obviamente isso é uma técnica, vocês podem pesquisar aí no YouTube exercícios de Kegel, 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 e vocês podem pesquisar aí como fortalecer. Inclusive, se você faz academia, pratique treinamento para o assoalho pélvico. Extremamente importante e interessante. Segundo comentário, de um 98%. E outra coisa, 98% da população são retardados. E quando eu falo retardado, não é ofendendo ninguém, mas simplesmente dizendo que tem um déficit cognitivo por evolução. O que isso significa? O mundo está evoluindo, mas perceba que 98% da população se recusa a evoluir. Por dois quesitos importantes. Primeiro, expansão de consciência, talvez ainda não conseguiu expandir a sua mente. O segundo ponto é deficiência cognitiva. O primeiro tem tratamento, que obviamente vai chegar um período de expansão de consciência, que é quando você apresenta a informação, ele diz, faz sentido, muda a visão e muda o pensamento. O segundo ponto, que é um déficit cognitivo, é um pouco mais difícil, porque na verdade é um retardo mental. Então 98% da população são sim retardados e estão querendo dominar o mundo e vão dominar justamente porque eles são muitos e não pela capacidade cognitiva. Segundo o comentário de um 98% foi o seguinte, mano, é muito difícil. Cara, difícil é você assistir pornografia todos os dias, se masturbar, drenar a sua energia e depois ter que acordar no outro dia, cara, e ir pro trabalho CLT. Você acha que realmente é difícil praticar retenção seminal e praticar NoFap, que é não assistir pornografia e se masturbar? Difícil é você estar drenado e endividado, difícil é você não conseguir ter nenhum tipo de relacionamento justamente porque você está completamente esgotado, as mulheres não olham para você, você é um espanta-tudo, as mulheres sentem de longe a sua vibração, percebe que você é um cara que está completamente drenado, você perde massa muscular, você fica com o teu rosto completamente desfigurado, com o seu olho fundo, com o famoso olhar de 1000 jardas, justamente porque você está drenando sua energia vital. Aí eu pergunto para você, o que realmente é difícil? Viver muito como um rei ou viver pouco como um Zé? Se você decidir ser um 98%, cara, você vai viver pouco e vai viver como um Zé. As pessoas não valorizam o Zé na sociedade. Agora, se você quiser viver muito e viver como um rei, você precisa praticar NoFap e retenção seminal. É onde você vai ter os fluidos vitais da energia mais poderosa que existe e você simplesmente vai governar sobre toda a sua vida, sobre toda a sua trajetória, sobre toda a sua história. Então, cara, não é difícil não. Difícil, cara, difícil. O mais difícil você já faz, que é passar o dia inteiro no celular procrastinando. O mais difícil você já faz, que é lidar com a culpa depois da recaída e mesmo assim depois voltar ao próprio vômito, cara. É como se literalmente você fosse um porco e descobrisse um oásis, mas você ama todos os dias ficar no meio da lama. Seria praticamente isso. Aí eu pergunto, o que é difícil? Tomar uma atitude, tomar uma decisão, dizer a partir de hoje eu não olho mais no celular, conteúdo pornográfico e eu não me masturbo mais e eu vou buscar a minha evolução pessoal, ou você simplesmente continuar essa vida adoidada, esgotante, onde você simplesmente não valoriza a sua energia vital? Será que realmente é difícil? Terceiro, olha o nível dos comentários, pessoal. Só para vocês entenderem como é que funciona os 98% aí que são controlados pela Matrix. Lembrando que essa narrativa que eles utilizam aqui, ó, essas narrativas que eles utilizam, é padrão. E sempre que você ousar contar para alguém que você está praticando NoFap e retenção seminal, é automático que vai vir aqui esses argumentos, tá? É automático. É automático que eles vão vir com esses mesmos conceitos e paradigmas, porque desde criança aprendendo a ser um NPC. É difícil, eu sei como é, mas o dia que você... Faz sentido o que esse barbudo tá falando, cara. Putz, como eu nunca pensei isso antes. Putz, o cara praticamente está citando a minha vida. O dia que esse estalar acontecer com você, pronto, você se despertou. E aí, cara, é um caminho sem volta. Você vai aprofundar cada vez mais na toca do coelho e tem que estar preparado. Aí o quarto comentário, ele diz assim, ó, mas o pênis diminui. E uma carinha de triste ainda.
Mas o pênis diminui. Cara, da onde que vocês tiraram isso? Não, eu sei de onde vocês tiraram. Tá, vamos lá. Vocês aprenderam na escola, vocês aprenderam com os médicos, não aprenderam? Sexólogos, né? Urologistas, eu sei, vocês aprenderam essa porcaria, essa mentira de que o seu membro inferior, ele vai diminuir se você não se masturbar, que é o quê? Qual que é o conceito deles? Você tem que estar treinando o seu membro inferior justamente porque ele é um músculo e o músculo precisa ser treinado, porque senão você entra no estado de sarcopenia, que é perda de músculo, porque se é um músculo tem que ser treinado, senão ele vai ficar fraco e tudo mais. Dá um Google aí, abençoado, dá um Google aí, você lembra do período de escola que o teu membro inferior ele é um conjunto de carne esponjosa. Então praticamente ele é um conjunto de esponja, é uma esponja, cara. Pega uma esponja aí na tua casa e veja. Quando ela tá sem água, ela fica pequena. Quando você infla de água, ela fica grande. O que que acontece? O teu membro inferior é da mesma forma. Sempre que você passar por um período de excitação, e lembrando que em retenção seminal, cara, você vai acordar excitado, você vai passar o dia excitado, você vai dormir, você vai estar excitado, porque essa energia tá dentro de você. E se você tá excitado, tá indo sangue lá para baixo, ele tá crescendo, ele tá aumentando de tamanho, tá indo um fluxo sanguíneo. Então essa esponja vai receber nesses vasos sanguíneos, que são os famosos corpos cavernosos, lembra da escola, porra? Ele vai ficar inflado, e aí ele ficando inflado, ele está sendo estimulado, então não tem como ele diminuir. E outra, que essa questão de diminuir, cara, é só uma questão de sangue indo lá embaixo. Tanto que agora aí, ó, você que está me assistindo aí não está tendo nenhum tipo de estímulo visual erótico, tamanho que ele tá? Ele tá no menor tamanho, cara. E não adianta mentir, não. Mas é obviamente, se você pensar em algo, ele vai ficar grande, ele vai ficar robusto. Isso é normal, por quê? Porque isso é a fisiologia humana. Se for para ser utilizado, recruta sangue, vitaminas e nutrientes, vai lá para baixo e ele simplesmente tá pronto. Ó, continência, preparado para a guerra, mas fora isso ele vai ficar pequeno, né? Eu tô aqui no frio, cara. Inclusive tá chegando frio aqui agora. Dificilmente você vai achar o caboclo aí num estado que geralmente as pessoas acreditam, mas por quê? Por conta do conceito pornográfico que foi colocado na nossa mente. Parem de ser enganados pela indústria pornográfica. A maioria das pessoas tem como a referência ao seu estado de energia vital, de saúde sexual com base em conteúdos pornográficos ou até mesmo de profissionais vendidos por essa mídia podre, suja, imunda e satânica e diabólica. Então não vai diminuir não, fica tranquilo. Afinal de contas também você tá a vida toda aí se masturbando e também não aumentou de tamanho. Então, pelo amor de Deus, né? Não vamos cair nessa conversa não. Quinto ponto, mas posso transar? Pode transar. Praticando retenção seminal você pode. O único conselho que a gente ensina é o seguinte, não ejacule constantemente, porque ao ejacular você vai perder fluido vital, energia da vida. Lembrando que sempre quando a gente fala do teu sêmen, é algo importante você entender. A gente foi ensinado que ejacular é só gozar, sentir prazer. E na verdade, cara, a ejaculação é uma das coisas mais poderosas que existe. Se você pegar uma semente, que é o sêmen, jogar no chão, ele vai virar uma planta, vai virar uma árvore. A semente jogada no chão, ela vira uma árvore. Toda essa vegetação aqui que a gente tá vendo, se você pega a sua semente, que é o teu sêmen, e joga dentro de uma mulher, vai gerar uma nova vida. Então imagina você que fica ali se masturbando, você que fica ali jogando essa energia fora e não tá criando porcaria nenhuma. Até mesmo porque muitas vezes a sua esposa ela tá tomando medicamentos contraceptivos, então, cara, você está desperdiçando sua semente. Essa semente poderia estar dentro de você sendo reabsorvida, trazendo para você clareza mental, força física, comunhão com o Criador, conexão divina, muito mais insight, muito mais memória, muito mais aptidão, vontade de crescer, garra, gana, euforia, e você simplesmente está vivendo drenado porque está jogando essa energia importante fora. Então, para pensar. Então o conselho que a gente dá é, pratique retenção seminal, não desperdice a sua semente sem propósito e não faça sexo com qualquer mulher, porque ao você fazer sexo, você está trocando a sua energia com a energia dela. A energia sua masculina vai para ela, a energia feminina dela vem para você para gerar um equilíbrio, um balanço, uma homeostase, uma simbiose. E isso é importante, mas quando você faz sexo casual com uma mulher que você não conhece, não sabe do histórico dela, não sabe da genética, não sabe dos hábitos que ela tem, você atrai para você toda a sorte de desgraça. E você, mulher, a mesma coisa. Vai sair com um cara que se masturba todos os dias, um cara que tem ali hábitos totalmente depravantes, você vai atrair essa energia podre para você. E não tô nem falando de doença, tô falando de coisas psicossomáticas, espirituais e até mesmo a nível de energia, frequência e vibração. Provavelmente aconteceu com você, saiu ali com uma pessoa meio tenebrosa e de repente, cara, no outro dia parecia que você estava carregado o corpo. E fica mesmo. Você atrai toda a sorte de desgraça para sua vida. Sexto comentário. Quem não ejacula tem mais propensão a câncer de próstata. Isso daqui, quem comenta isso daqui é um animal, é um encéfalo, é um cara que foi totalmente desprovido de inteligência e nem mesmo a natureza consegue solucionar uma
pessoa dessa classe. E eu vou explicar para você o porquê. Câncer de próstata, eles vão relacionar isso com você segurar a tua ejaculação. Então, se eu passo a vida não ejaculando, praticando retenção seminal, praticando NoFap, eu vou ter um câncer de próstata. Analisa comigo. Hoje nós temos o maior incidente de jovens e homens tendo câncer de próstata. O maior incidente de todas as histórias. De homens e jovens tendo câncer de próstata. E ao mesmo tempo nós temos o maior incidente de homens, jovens, de toda a faixa etária de idade, consumindo pornografia e se masturbando. E aí para pensar, realmente o câncer de próstata é você não ejacular? Ou seria o pulo do gato, o contrário? Na geração onde temos o maior incidente de homens assistindo conteúdos pornográficos, assistindo pornografia e se masturbando, é ao mesmo tempo onde temos o maior incidente de jovens e homens tendo câncer de próstata. Mas isso ninguém vai falar para vocês. Por que eles não vão falar? Porque existem indústrias por trás disso tudo, que lucra com a desgraça humana. Só você usar o raciocínio lógico. Tá todo mundo ejaculando hoje, cara, porque o conceito é esse. Vocês lembram lá da sexóloga da Globo, lá que passava lá no Altas Horas? Falava toda hora que era bom, que era autoconhecimento e tudo mais. Provavelmente a sua sexóloga, a sua psicóloga também vem com essa mesma história, essa mesma mentira, e vocês ficam acreditando nisso. Na verdade é tudo que você quer ouvir, né? Pode sim, porque faz bem pra você se falar obrigado, é tudo que eu queria. Quando eu fui um 98% masturbador compulsivo, eu também pensava assim, cara, eu agradecia quando eu via um sexólogo, algum profissional dizendo, não, você tem que se... Imagina um médico, cara, tá aí nas redes sociais, vocês podem ver, você tem que ejacular 21 vezes no mês. Cara, um 98%, um orangotango masturbador, ele vai falar, cara, é tudo que eu preciso ouvir. Obrigado, obrigado, você é o meu médico preferido. E ele vai carregar esse vídeo no bolso, porque sempre quando alguém confrontar, ele tem um vídeo ali de um profissional mostrando. Agora eu pergunto para você, coloque isso na ortopraxia. Saia da ortodoxia, conhecimento, e pega e vai para a ortopraxia, conhecimento aplicado. Aplique o que ele falou por pelo menos um mês ou 2 meses. Ejacule 21 vezes dentro do mês. Praticamente, ejacular de segunda a sexta, descansando só sábado e domingo. Sabe o que é isso? Escravidão CLT pornográfica. Tenta só para ver o que vai acontecer. Meu irmão, se você não virar um zumbi, eu excluo todos os meus canais das redes sociais. Eu excluo. Mas vocês vão perceber que, na verdade, o CA de próstata, que ninguém fala, simplesmente advém de um corpo completamente exausto, desgastado por conteúdos de pornografia e masturbação. Lembre-se, o teu corpo, ele é uma máquina. Se ele entrar em desgaste, ele vai entrar em déficit. Se ele entrar em déficit, ele vai fundir o motor. Tá fundindo o motor da maioria dos homens, por quê? Porque estão desgastando constantemente. Sem contar também que o CA, ele está relacionado com uma alimentação hiperinflamatória. As pessoas estão consumindo óleos vegetais, óleos de soja, cara. Açúcar adoidado, comendo um monte de ultraprocessado, ejaculando e assistindo pornografia, vocês esperam o quê? Vocês esperam que essas pessoas tenham longevidade? Não vão ter longevidade. Então, câncer de próstata não advém da retenção seminal, pelo contrário. Você pega lá os povos do Oriente, os brahmacharis, os hindus, os monges tibetanos, você pega até mesmo os próprios judeus, faixa etária de idades dele aí, acima de 100 anos de idade, 108, 120 anos de idade. A maioria pratica a retenção seminal porque justamente é ensinado isso dentro da cultura. Estado de retenção seminal, controle do seu fluido, da sua energia vital e controle da mente erótica totalmente dessexualizada. Então não caia nessa balela que a elite tenta inventar para vocês. Sétimo comentário. Se eu parar... Ó pra você ver o nível do negócio. Se eu parar, meus ovos começam a doer, mano. E se eu parar 3 meses, no mês seguinte começa a doer. Daí eu sou obrigado a fazer. E o roxinho de triste. Então, cara, se eu parar, os meus ovos começam a doer. Primeira coisa, se está doendo o seu testículo, significa que não está tendo transmutação suficiente, tá? Essa dor nos testículos dentro da prática da retenção seminal, principalmente nos primeiros dias e meses iniciais ali, é chamado de blue balls, a famosa bola azul. E quando você está sentindo essa dor, significa que a sua energia sexual está estagnada lá embaixo, na área do seu assoalho pélvico. Quando eu falo de energia, é uma energia mesmo, ela está passando pelo seu corpo. Então esse fluxo de energia, ele está localizado ali no assoalho pélvico, na sua área genital, e ele está estagnado, ele vai gerar uma tensão. Sabe quando você está tenso, rígido, vai fazer isso com o seu testículo, porque provavelmente você teve um período de excitação, seja com soft porn, com uma pornografia disfarçada, ou você durante a noite teve uma poluição noturna que movimentou toda a sua energia sexual, e aí ao você ter um relaxamento, o seu testículo ele vai fazer isso aqui, ó, um sistema de compreensão, de tensão, vai doer. Se você praticar o que a gente tanto ensina aqui, que é a arte da transmutação, praticar uma corrida, um esporte, uma musculação, tomar um banho gelado, fazer flexão, fazer alguma calistenia, qualquer tipo de atividade que seja, você vai tirar a energia ali do assoalho pélvico que vai fazer com que ela circule por todo o seu corpo, tirando a tensão dos seus testículos.
Então, cara, não seja um animal também de parar de assistir pornografia, se masturbar e ficar trancado no seu quarto sem fazer porcaria nenhuma. É a energia da vida, e se é a energia da vida, você tem que fazer coisas que geram vida, se movimentar, movimento. E aí simplesmente você não tem mais o blue balls, famoso bolas azuis. Então isso aí não é desculpa, isso é falta de transmutação. 8º comentário. Isso é coisa de cara macio. O cara simplesmente tem audácia. Ó, pra vocês verem o raciocínio da galera. Um 98% NPC, animal, encéfalo, tem a capacidade de chegar e falar que praticar NoFap e retenção seminal é coisa de macio. Aí eu vou perguntar pra vocês, essa coisa de macio é uma linguagem, acho que é do interior, né? Eu já vi algum vídeo assim, macio é o cara frouxinho e o cuyudo é o cara que, né? Aí eu pergunto pra vocês, quem que na verdade é um cara macio? Um cara beta que tá assistindo pornografia e se masturbando todos os dias para pixels? Assistindo pornografia e se masturbando para pixels, mulheres que ele nunca vai conseguir tocar um único dedo nela, e ele simplesmente está lá, jogando a energia vital e ejaculando para essa mulher, ou um cara que simplesmente está retendo sua energia sexual, se abstendo de prazeres momentâneos, buscando o crescimento intelectual, buscando o desenvolvimento físico, praticando musculação, fazendo academia, correndo todos os dias, acordando de manhã, lendo livros, meditando, praticando banho gelado. Pergunto para você, quem é o cuyudo da vez e quem que é o macio? Vocês estão de brincadeira fazer um comentário disso aqui? Falar que um praticante de NoFap de retenção seminal é um cara macio? Macio é você que não consegue vencer a sua mente. Macio é você que não consegue ficar trancado dentro do teu banheiro. Macio é você que não consegue ficar dentro do seu próprio quarto sem você pegar aquela mão nervosa e simplesmente drenar sua energia. Você é um cara completamente macio, um beta, e eu vou dizer pra vocês, a galera vai calcular aqui, ó, nesse exato minuto do vídeo, provavelmente 26 minutos, galera, calculem aqui pra esse cara macio 98 aqui, o que vai sobrar pra ele nessa vida? Pega a calculadora de vocês e calcula aí, só pra eu entender se foi o mesmo cálculo que eu fiz aqui. O que sobra pro cara macio? Comenta aí. 9º comentário. Eu só faço 4 vezes ao dia e não faz mal. Eu tenho certeza, ou esse cara tá escrevendo deitado numa maca de uma UTI, dizendo que ele bate 4 vezes e não faz mal. Ele só pode estar dentro de uma UTI, deitado numa maca, escrevendo esse comentário. Ou ele é um mentiroso que simplesmente quer mostrar que ele é o fodão. E na verdade a gente sabe que não tem como. Uma vez por dia o cara já tá fadado à morte precoce. Isso não é nem mentira mesmo. O cara tá drenando a energia vital. Ele tá entrando num déficit de vitamina. Ele tá perdendo todo o seu fluido, toda a sua força. E inevitavelmente ele vai ter sarcopenia, perda de massa muscular. Ele vai ter problemas a nível de vitamina. Ele vai entrar num déficit completamente grande. Ele vai entrar em déficit cognitivo, que provavelmente só de comentar isso daqui, realmente ele já deve estar com um déficit cognitivo muito grande, faltando um monte de vitaminas aí, principalmente a B12. Que vai ajudar no raciocínio dele, até mesmo na própria memorização. E imagina 4 vezes no dia. Não tem como, cara. Para de ser mentiroso, meu irmão. Usa essa energia e disposição que você tem para mentir, para praticar NoFap e retenção seminal. Aí você simplesmente vai mudar de vida. Vou nem parar muito nisso aqui, ó. Outro. Médico fala que ficar sem usar aquele membro inferior, ele vai ficar sem funcionar. Acabei de falar que durante os períodos normais de retenção seminal, ele vai ter períodos de ereções involuntárias durante o dia, quando você acorda, que é o pico de testosterona. Então, por exemplo, comecei a praticar NoFap e retenção seminal, Crispim, o que vai acontecer? Eu vou perder minha energia vital? Pelo contrário, você vai ter muito mais tesão, só que dessa vez é tesão pela vida. Tesão pela vida. E aí o que vai acontecer? Você vai acordar, vai estar excitado com tesão, cheio de energia vital, querendo sair no soco com um urso, querendo brigar, querendo fazer um rolo, mas não brigar com as pessoas, mas querendo brigar com a própria vida, querendo recuperar o tempo que foi perdido justamente por conta desse vício maligno, diabólico e satânico que a elite programou para vocês, as grandes indústrias, tá? Não fique viajando achando que você tá controlando a sua própria vida. Não, se você não consegue controlar o seu membro inferior, tem alguém controlando a sua vida, e não é você e também não é Deus, tá? Não é Deus, é o capiroto, e o capiroto sim, ele não tem dó da sua alma. Então você vai ter excitações, durante a noite você vai ter períodos de ereções involuntárias. Tem até mesmo relatos científicos de que homens que praticam NoFap e retenção seminal têm 4 horas de ereções seguidas durante a noite. Então, cara, tá indo oxigenação para lá, o negócio tá funcionando, fica tranquilo. Tá tudo sendo reparado enquanto você dorme. Essa é a mágica da transmutação e essa é a mágica da criação. O seu próprio sistema autônomo, ele dá conta do recado. 10º, NoFap em si não traz... Olha, esse aqui usou até um argumento bem grande, tá? Vou ler aqui para vocês, porque os 98% que são NPCs, eles bancam ser uma pessoa inteligente. Então eles vão utilizar um argumento ali um pouco retórico, é igual o cara que fala do câncer de próstata. Você quebra o argumento em dois minutos. Agora vamos ver esse aqui.
o cara intelectual. O 98% é NPC intelectual. O NoFap em si não traz benefício algum. Você tem que transferir essa energia acumulada para um objetivo ou tarefa. Ah, não é esse aqui não, que é o comentário comprido. Depois a gente vai. Tem um aqui que é interessante, tá? Mas vamos lá esse aqui então. Depois a gente vai pro sabichão. Bora. Não tem corte aqui, então vai ser isso aqui mesmo. O NoFap em si não traz benefício algum, você tem que transferir essa energia acumulada para um objetivo ou tarefa. Cara, isso aí não é novidade para ninguém, isso aí é uma reação fisiológica do teu próprio corpo. Se você tem energia para quê? Para você ficar deitado na sua casa? Não é, energia é para você fazer alguma coisa. Então, inevitavelmente, você tendo bastante energia ou você não tendo, você tem suas coisas para você cuidar no dia a dia. Então, isso é normal do ser humano. Por que você teria energia se não fosse para aplicar em alguma coisa? Então, a mesma coisa no NoFap. Você vai ter energia, mas obviamente é para transmutar. Seria loucura falar que o Criador colocou energia dentro de você para você ficar trancado dentro do teu quarto, aquela casa quadrada que foi criada justamente para você privar a sua energia vital e literalmente viver aprisionado, que também é um outro conceito que obviamente eu não vou ficar contando aqui porque senão sai fora do foco. Mas enfim, você é um ser humano elétrico, você é um ser completamente elétrico, você é uma bomba, uma usina ambulante de energia. Então, inevitavelmente, cara, você vai ter que transmutar essa energia, mas não é porque você é obrigado, o teu corpo vai te empurrar para fazer isso. Por quê? Porque a energia da vida é energia vital. O NoFap em si não traz benefício nenhum. Para de ser retardado, cara. Você está retendo seu sêmen, você está retendo minerais, vitaminas, nutrientes, células, hormônios, DNA. Você não está danificando mais o teu cérebro. Com pornografia e com masturbação, você vai deixar de ser um acéfalo e vai começar a pensar, você vai começar a raciocinar, vai ter muito mais energia, força física, você vai começar a entender os porquês de cada coisa, o porquê que você vivia como se fosse um bobão na face da terra, você vai entender o porquê que nos seus cálculos de betinha a conta sempre estava dando zero ou saldo negativo. Você vai começar a entender, porque agora sim você vai começar a ter mais cognição. E isso no NoFap Retenção Seminal faz. Agora, cara, não tem nem o que comentar para esse cidadão. Vamos lá, 11º. Não existe nada disso, galera. Ele está falando burrices. Olha lá, a linguagem burriceis, né? Ele está falando burrice. Não existe nada na literatura da ciência que afirme que o que ele está falando, sobretudo o que ele disse nesse vídeo. Tem uns cidadãos aí que eles vão buscar respaldo na ciência. Aí simplesmente os caras querem que uma ciência vendida pelo sistema fale que você assistir pornografia e se masturbar é algo maléfico e que se você praticar retenção seminal vai fazer bem para você. Não vai, você não vai achar isso nunca. Não vai achar mesmo. Por quê? Porque a ciência é vendida. Então, quando alguém pergunta para mim e diz baseado em que dados científicos, tem respaldo em Harvard, tem respaldo na Universidade de São Francisco, eu vou falar, cara, não tem respaldo em merda nenhuma, você simplesmente tem que testar no teu corpo. Vai lá para um monge tibetano, suba lá no Himalaia, acorde ele do estado de meditação e fala assim para ele, quais respaldos científicos você tem de que você está praticando o celibato e você... Cara, ele vai empurrar você de lá do alto da montanha, ele vai falar, suma daqui. Por quê? Porque, cara, ninguém tá ligando para dado científico, até mesmo porque tudo é vendido. Tudo é vendido nesse sistema, cara. Então você está esperando que a mesma ciência que fala que o câncer, que o CA não tem cura, é o mesmo sistema também que vai falar que se você ficar em retenção vai fazer mal para você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Então não fique procurando dados científicos. Mas, obviamente, o maior dado científico é o dado empírico, que é você pegar o teu corpo e colocar à prova. Eu falo para vocês, fique por pelo menos 30 dias. Você já ouviu alguém falar que alguém morreu por não assistir pornografia e não se masturbar por 30 dias? Você já ouviu isso? Mas, cara, agora você pode pesquisar, coloca no Google aí, ó, jovem morre por excesso de masturbação. Pode pesquisar. Isso já aconteceu. Mas, ao contrário, nunca aconteceu. Então, assim... Quando alguém vem me perguntando sobre dados científicos, eu já sei que é um cara, mais um NPC manipulado pelo maldito sistema. E para esse cara só resta o escárnio, a zombação. Deixe para eles zombarem. E lá na frente a gente vai ver os que estão retendo, que são 2%, e os que estão jogando essa semente fora, vivendo como se não tivesse um resultado lá na frente. E lá no final a conta vai chegar. Então, meu irmão, baseado em que ciência você quer saber? A ciência da vida, as leis naturais, aquela que realmente o Criador colocou dentro de você, está empírico, na sua célula, no seu DNA, seu próprio estado de consciência sabe que essa merda está fazendo mal para você? Ou você quer aquela ciência, igual a sexóloga que ia lá no programa da Globo, à noite no Serginho Groisman, dizendo, não, faz bem para você porque você tem que se autoconhecer teu corpo. Cara, você tá o dia inteiro com aquele membro ali, você não conhece ele ainda, você precisa massagear ele todas as vezes para você saber o que vai acontecer. Para de ser retardado, cara, vamos pensar um pouco mais. Vamos lá, qual? Próximo.
12, duvido que funciona, problema é seu. Lembra do sétimo poder de um episódio que eu falei anteriormente? Foda-se. Então pra você isso aqui eu só respondo foda-se, duvida? Foda-se. Não tô nem aí. 13º, mas tipo assim, não pode fazer sexo? Já falei lá no começo, pode, você só não pode ficar ejaculando feito um orangotango, guardando a sua semente. O próprio ciclo natural da mulher, é só observar, a mulher tem um período fértil, isso significa que o próprio criador falou, meu filho, se você quiser ejacular para criar os seus filhos, tem o período certo, tá? O restante você vai ter que viver. Então vai ter o período fértil, onde você vai perceber a mulher, ela fica literalmente desejando sexo. O corpo dela pede um novo bebê. Então esse é o período de você fazer sexo. Mas também não é ficar ejaculando sem propósito, porque qual que é o estado original? É ejacular para ter filho. Se não está ejaculando para ter filho, você está jogando a sua semente fora. No outro dia a sua mulher está lá viva, trabalhando, e você no outro dia está igual um zumbizão, porque você não criou merda nenhuma. Começa a reter. Você que é casado, tenta o que eu tô falando. Daí que você percebe, cara, até mesmo os próprios Simpsons lá tem um episódio onde ele mostra que ele ficou um período até mesmo sem ter relação com a parceira dele, que é o período às vezes normal e natural ali, que a esposa não quer e tudo mais. Foi o período mais produtivo da vida dele. Isso aí não é o que eu tô falando. Os Simpsons, que já tem uma ligação com o sistema, soltou ali meio que as ocultas do que ocorre quando um cara está em retenção seminal e privação sexual. Isso aí não é eu que tô inventando não, cara. Testa aí com você mesmo. Fique pelo menos 30 dias sem ter relação com a sua esposa. 30 dias não vai mudar nada também, tá? Geralmente é. Mas também não é assistindo pornografia se masturbando. É literalmente isento de nada. Trabalhando, focado, alimentando bem. Depois você me conta o que acontece. 14º, você é louco, bater ao nível de linguagem que o cara vai utilizar. Você é louco. Bater uma bronha é muito bom. Se fosse ruim, o ser humano não tinha essa habilidade. Se essa habilidade que você caracteriza como sendo uma habilidade excelente, que é bater uma bronha, eu sinto muito lhe falar, cara, que você tá perdendo de longe para um orangotango. Porque um orangotango, ele tem mais habilidades que você, obviamente. O orangotango ali, você vai ver, tem períodos ali que quando ele está privado, ele vai ali meio que olhando nos membros dele ali para ver se realmente funciona uma masturbação. Mas, cara, um orangotango sabe abrir uma garrafa, o orangotango consegue raciocinar, ele consegue quebrar uma noz. Aí tem gente retardada nesse nível aqui que nem isso consegue fazer. Então, se a maior habilidade que você tem é assistir pornografia e se masturbar, bater uma, sinto muito lhe falar, cara. Você está no submundo do submundo do submundo da pornografia. Esse ponto aqui é quase que irreversível, tá? A bronha já comeu a sua mente. Bora. 15º. Falar a verdade, isso tudo é balela. Agora acho que vem o comentário longo? Agora é o comentário longo, vamos lá. Falar a verdade, isso tudo é balela, porém é mais psicológico do que real. Então o que ele está querendo dizer aqui? Isso é o efeito placebo. Aí ele diz, de fato, tudo que é em excesso é ruim. Esse cara aqui é daquele time lá do equilíbrio, tá? Todo equilíbrio faz bem. Vocês sabem quem que é essa galera, né? Não preciso nem falar. Vocês sabem quem que é? A galera do equilíbrio. Tudo bom. I wanna love you. Equilíbrio. É essa galera aqui. Que às vezes bate uma bronha aqui, aí no outro dia tenta buscar de novo a evolução, daqui a pouco quebra com uma bronha de novo, daqui a pouco tenta se alimentar bem para recuperar o déficit perdido, daqui a pouco quebra numa bronha de novo, daqui a pouco tá correndo no outro dia para tentar recuperar a energia. É a galera do equilíbrio, tá? Tudo que se torna um vício, você acaba virando escravo. Porém, se tiver relações frequentemente, pode ajudar em várias coisas. Ele está dizendo que você transar todo dia, tá? Frequência ali, ó, vai gerar isso para você, ó. Pode, como que ele diz aqui? Porém, se tiver relações frequentemente, pode ajudar em várias coisas. Estresse, meia bomba, durabilidade e até mesmo a limpeza ali, pois o sêmen envelhece. Que cara retardado, cara. Sêmen envelhece, da onde que esse encéfalo, esse animal tirou? Ele não sabe algo chamado reabsorção da energia vital? Cara, o seu corpo ele é extremamente esperto. Para vocês verem, eu estou há quase 6 anos praticando NoFap e retenção seminal. E cara, não tem sêmen envelhecido aqui, senão uma hora dessa era pro escroto ter explodido. Era pra eu estar com o escroto desse tamanho aqui. E não é, cara, é o tamanho normal, porque o teu corpo tem a habilidade da reabsorção, ele vai reabsorver tudo. Até mesmo porque, cara, sêmen não é gozo, igual todo mundo imagina. Já falei. É minerais, vitaminas, hormônios, célula e DNA que o teu cérebro entendeu no momento que você estava excitado que você ia criar um filho. Então ele tirou vitaminas importantes do teu corpo. Vitaminas para você raciocinar bem. Deu para perceber que você perdeu muita vitamina aí para raciocinar, porque já está num nível animalesco aqui já. Então toda essa energia vital, todo esse fluido vital, onde estão as vitaminas, minerais, nutrientes, célula, hormônio, DNA, o teu corpo tira e manda lá pro escroto. Por quê? Porque naquele momento a prioridade é gerar um filho.
Então, cara, a hora que o teu corpo perceber que você não ejaculou e você guardou aquilo, ele vai dizer, opa, peraí, meu cérebro tá precisando, meu coração tá precisando, meus músculos estão precisando. Então ele vai lá e reabsorve tudo de novo. Então não fique com essa ideia de sêmen velho, cara. Você tá envelhecido é justamente por conta da bronha. Olha pra sua pele, olha pras espinhas, olha pros teus olhos. Não tem vida mais aí. Até quando você vai ser enganado com esse argumento faccioso, mentiroso e diabólico da Matrix? Aí ele vai dizer, e tem casos que o homem simplesmente pode ter problema, como também se você não estimular, pode atrofiar e não ter o mesmo tamanho. Mentira, já expliquei, ele é pequeno por natureza mesmo, e ele vai ficar grande a hora que for o fluxo sanguíneo. Para de ser mentiroso. Cuidado, tudo que é extremo não presta, fazer demais é ruim, enquanto não fazer também é. Se você é o cara zen do equilíbrio, continua vivendo essa vida equilibrada. Lembrando que equilíbrio vem de mediano, mediano é de medíocre. Então a sua vida é medíocre. 16º, pelo amor de Deus, poluição é o corpo reagindo de forma natural porque produz muito esperma e você não está liberando para de espalhar desinformação filial. Outro animal, se o teu sêmen ele não for utilizado, ele vai ser reabsorvido, igual eu falo pro pessoal. Quando o cara está começando a praticar NoFap, ele ainda não tem a habilidade da transmutação, ele ainda não consegue fazer com que o corpo reabsorva os minerais, as vitaminas, os nutrientes, pode sim ocorrer dele ter poluições noturnas e acabar ali desperdiçando. Mas você vai perceber que quando você transmuta a sua energia vital, menos poluição noturna você tem. Por quê? Porque o teu sêmen foi reabsorvido. Lembrando que no início também, processo de erotização, às vezes é normal, você ainda pensa, sonha que está ali transando com a mulher, vai acabar ejaculando. Mas perceba que depois que você avança em retenção seminal, até mesmo no sonho você sabe que você está praticando retenção seminal e você consegue contrair o seu assoalho pélvico e não derramar uma única gota e até mesmo acordar no momento, o ápice ali do sonho, onde você iria desperdiçar a tua semente, porque seu sêmen é sagrado, meu irmão, e o Criador preza em te ajudar nisso. Então entenda esse ponto. 17º, transo com a minha namorada todos os dias, muito bom, sai pra lá, bando de incel. Falou aqui o touro reprodutor, né? Temos aqui na nossa frente um touro reprodutor de uma raça extremamente rara, um cara que transa todos os dias. O nariz dele tá crescendo, obviamente, porque é um Pinóquio mentiroso. Ele sabe disso, que não funciona isso daí, mas nem em começo de relacionamento, o máximo que vai durar é um mês, cara. Depois disso vai voltar ao padrão normal, sexo. Sai pra lá, bando de incel. O incel, ele tá falando que o cara, no caso, é um celibato forçado, que é quando ninguém gosta desse cara. Aí eu vou perguntar pra você, vamos lá, um raciocínio lógico. O que as mulheres preferem? Um cara que tá cheio de testosterona, cheio de virilidade, cheio de vitalidade, com senso de proteção e territorialismo, com a voz muito mais grossa, com a pele mais bonita, com o rosto demonstrando muito mais vitalidade, com um ganho de massa muscular, com um intelecto muito melhor, com uma memória muito afiada, com uma capacidade de persuasão, uma capacidade de comunicação advindo da retenção seminal, que é a energia gerando vida, ou simplesmente um bronheiro masturbador que está perdendo toda a sua energia através da ejaculação? Aí eu pergunto, quem que é o verdadeiro incel? Quem que é o cara que realmente não consegue sair com ninguém? É comprovado, 98% da população tem medo até mesmo de olhar, encarar uma mulher e conversar com ela, porque não tem energia vital, não tem culhão, não tem bala na agulha. E aí o cara vem dizer que os 2% são sim um bando de incel. Deixa uma resposta para ele aí, galera. Quem que é o verdadeiro incel aqui? E o último para finalizar, vamos lá? Aí ele diz assim, ó, mais gozar é bom, tropa. A tropa, isso aqui é a famosa tropa do Borel, né? Mas gozar é bom, tropa, faz bem à saúde fazer sexo. Se gozar fosse bom e fizesse bem para a saúde fazer sexo igual esse povo aqui mente e fala, ator pornô e atriz pornográfica, eles eram simplesmente imortais. E eu encerro por aqui. Você pode fazer sexo, mas obviamente se você ejacular todos os dias e toda a relação que você tiver, cara, você vai perder sua energia vital. Se fazer sexo adoidado fosse tão bom assim, igual essa galera aqui mentirosa, viciada, escravas dos prazeres sexuais e carnais, fosse verdade, ator pornô e atriz pornográficas eram imortais. E não é a verdade. Vocês podem pesquisar no YouTube documentários de ex-atores pornográficos, ex-atrizes pornográficas, o que eles estão vivendo hoje depois dessa vida lamaçal, dessa vida charfundada dentro da pornografia, dentro da masturbação e dentro do sexo casual. Fechado, senhores? Respondido 43, 44 minutos daqui. Esses são os argumentos dos 98% dos NPCs, dos retardados, daqueles que têm deficiência cognitiva. E eu fiz questão de vir aqui, não é nem refutar, porque essa galera não precisa ser refutada, cara. É só dar um argumento em cima aqui e muitas vezes dar risada e deixem viver a vida, deixem gozar à vontade. Enquanto eles gozam, nós retemos e construímos o nosso império, beleza? Ó, lembrando... Então tem o grupo aqui, ó, Restaurando o Éden, tá? Aqui embaixo para você, que quer ficar pelo menos 90 dias.
respaldo bíblico, respaldo científico, e nós vamos guiar você nesses longos 90 dias. Então, senhores, se vocês chegaram até o final desse episódio aqui, ó, a palavra-chave é a seguinte: eu estou retendo e reinando. Retendo e reinando, não tem outra coisa que você vai usufruir a não ser reter e reinar, que basicamente é tudo nessa vida. Enquanto os 98% vivem gozando da vida, zombando e tudo mais, estão vivendo como encéfalos e estão colhendo do próprio fruto. Mas você está retendo e reinando, beleza? Comenta aqui embaixo, eu estou retendo e reinando, e comenta, obviamente, também se vocês querem que eu faça mais reacts assim. Fechado, senhores? Tamo junto até depois do fim e espero que eles não invadam esses comentários aqui, esses haters 98%. Abraço!